Essa semana tivemos aí a WEG que divulgou resultados fortes. Ela inclusive vai pagar dividendos e diz que vai fazer desdobramento de ações. A WEG vem em queda aí nos últimos dias. Tivemos também Itaúsa divulgando seu resultado trimestral sem muitas surpresas. A semana foi difícil para a bolsa, em especial para Petrobras, Eletrobras e Banco do Brasil. Vamos falar também sobre Localiza, Transmissão Paulista, Sul América e tem também outras empresas da Bolsa que comunicaram o pagamento de bons dividendos. Então, se você se interessa por esse tipo de conteúdo, já dá um like nesse vídeo, ative as notificações e se inscreve aí no canal para você não perder os próximos conteúdos que eu postar. E começando então falando da WEG, que apresentou nesta quarta-feira os seus resultados referente ao quarto trimestre de 2020 e os números vieram bons. A receita líquida do trimestre atingiu 4 bilhões 889 milhões de reais, um crescimento de 29,4% na comparação anual e 1,8% na comparação trimestral. O EBITDA foi de 981 milhões de reais, uma variação positiva de 47,2% na comparação com o quarto trimestre de 2019 e de 4,9% na comparação com o terceiro trimestre de 2020. O lucro líquido somou 742 milhões de reais, um crescimento de 48,3% na comparação de base anual e aumento de 15,2% na comparação com o terceiro trimestre de 2020. Também houve ganhos de margem líquida que passou de 13,4% no terceiro trimestre de 2020 para 15,2% neste quarto trimestre de 2020. Então aí, pessoal, alguns números, alguns destaques importantes aí da WEG, os números vieram bem sólidos, com destaque aí para o mercado interno, motores comerciais, tintas e vernizes e destaque também para as áreas de ciclos longos, como por exemplo, negócios ligados aí com a celulose, mineração, óleo e gás e também geração e transmissão de energia. Realmente a WEG tem um modelo de negócio com uma fonte de receita bem diversificada e isso se reverte em benefício para a empresa. Isso se reflete muito bem nessa resiliência da empresa que a gente observou em momentos difíceis, como por exemplo durante a pandemia. E ainda falando sobre a WEG, ela também divulgou através de fato relevante um aviso aos acionistas sobre a declaração de dividendos complementares no valor total de 732,9 milhões de reais, que correspondem a 34 centavos por ação, um retorno em dividendos de 0,42%. A distribuição será realizada para os acionistas titulares das ações da companhia em 26 de fevereiro de 2021, sendo estas negociadas ex-dividendos em 1º de março de 2021 em diante. E ainda sobre WEG, outro fato relevante da empresa, a WEG fez proposta de desdobramento de ações. Segundo a proposta, cada ação atual passará a ser representada por 2 ações sem alteração do valor do seu capital social. A proposta ainda precisa ser aprovada em assembleia, mas se aprovada, as ações já serão negociadas desdobradas no dia útil seguinte à assembleia convocada para o dia 27 de abril de 2021. Então, pessoal, sobre a WEG não tem muito o que falar, divulgou aí bons resultados, vai pagar um dividendozinho aí para os investidores e também vai muito provavelmente fazer o desdobramento das ações. Queria saber a sua opinião aí sobre WEG, inclusive comenta aí embaixo, o que você acha de WEG? Você acha que tá caro? Você acha que tá barato? As ações deram uma corrigida, Você comprou WEG nessa queda? Comenta aí que eu quero saber. E seguindo aqui com mais informações da nossa bolsa em 2021, mais um ativo em destaque para você aqui agora, Itaúsa, que também divulgou o resultado do quarto trimestre e o lucro líquido da companhia atingiu 3,6 bilhões de reais no trimestre, apresentando aí um crescimento de 6,2% em relação ao mesmo trimestre do ano anterior. A companhia fechou o ano com um lucro líquido de 7,1 bilhões de reais, representando uma queda de 31,6% em relação a 2019. A companhia obteve um retorno sobre patrimônio líquido ROI de 13% no ano, um decréscimo considerável em relação aos 19,4% apresentado no ano anterior. Já os custos da holding tiveram um crescimento anual de 35,7% no trimestre, atingindo 81 milhões de reais.
com destaque negativo para o crescimento de 110% nas despesas tributárias. Apesar da piora no trimestre, no acumulado do ano passado, os custos tiveram uma queda de 12,6%. Bom, então aí resultado da Itaúsa, que não foi surpresa nenhuma para o mercado, uma vez que as outras empresas que a Itaúsa tem participação já haviam divulgado seus resultados do quarto trimestre, principalmente o Banco Itaú, né, que representa aí 90%, né, quase 90% do resultado da Itaúsa. E aproveitando aqui, né, que a gente está falando aí de bancos, essa semana vocês devem ter acompanhado, né, foi uma semana muito difícil para a Bolsa, em específico para o Banco do Brasil, para a Eletrobras e para a Petrobras, né, as estatais na mira aí do governo. A Bolsa, né, o mercado reagiu bastante mal a isso. E aí eu quero fazer uma pergunta para você. E agora, né, o que fazer com essas ações? Será que a Petrobras, será que o Banco do Brasil, será que a Eletrobras são uma oportunidade para a gente entrar agora? Ou será que é furada? Será que é melhor ficar de fora? Então eu vou deixar um link na descrição que vai te responder exatamente isso. O que fazer com essas ações? Você vai saber se é uma oportunidade ou se é melhor ficar de fora. O link é de graça, da Levante, tem muito conhecimento aí sobre essas empresas, tem informações aí que você precisa saber, é de graça. Está na descrição e no primeiro comentário desse vídeo. Banco do Brasil, Eletrobras e Petrobras. O que fazer com as ações? Clica lá e confere. E falando agora de mais resultados trimestrais, agora Localiza, que também divulgou seus números referentes ao quarto trimestre de 2020 e em relação à sua receita líquida foi de 2,9 bilhões de reais no trimestre. A Localiza apresentou queda de 2,2% na comparação anual, abaixo das expectativas, principalmente devido à menor quantidade de veículos vendidos. A linha de aluguéis se expandiu 11,1% no período, o consolidado reportado ficou acima das expectativas de mercado e o EBITDA totalizando 752 milhões de reais no quarto trimestre. O lucro líquido consolidado da empresa no trimestre teve um crescimento recorde de 75,9% na comparação anual, totalizando 402 milhões de reais no quarto trimestre. Já em relação ao seu nível de endividamento, seu índice de alavancagem encerrou o trimestre com a relação entre dívida líquida barra EBITDA de 2,5 vezes em 2020. Então aí, pessoal, o resultado da Localiza, né, os resultados vieram bons na avaliação geral aí do mercado, com o lucro líquido recorde. O bom resultado, né, foi muito impulsionado aí pela margem no segmento de seminovos, principalmente, e em geral, né, a empresa teve um bom desempenho aí no último trimestre de 2020. E apesar do resultado, né, as ações da Localiza vêm em queda aí nos últimos 30 dias, no último mês teve uma queda aí considerável, porém ela segue aí sendo uma das empresas de grande expectativa para 2021. Queria até saber a sua opinião. O que você acha aí da Localiza? Você tem na sua carteira? Você gostou dos resultados trimestrais aí da Localiza? E falando agora de Transmissão Paulista, mais um resultado bastante aguardado aí nessa semana, a Transmissão Paulista, que divulgou na noite de segunda-feira, após o fechamento do mercado, seus números referentes ao quarto trimestre de 2020. A receita líquida regulatória apresentou crescimento anual de 15%, atingindo 839 milhões de reais no quarto trimestre. No acumulado do ano, a alta foi de 40,2%, encerrando 2020 com 3,9 bilhões de reais. Em relação ao seu EBITDA regulatório, este apresentou um aumento anual de 6,5%, totalizando um valor de 635 milhões de reais no quarto trimestre. O lucro líquido apresentado no quarto trimestre foi de 374 milhões de reais, uma alta de 8,4% em relação ao quarto trimestre de 2019. No acumulado do ano, essa alta foi de 63,9%, totalizando 2 bilhões de reais em 2020. Bom, então esses aí foram alguns destaques aí da Transmissão Paulista, porém na avaliação do mercado em geral, a empresa não divulgou um resultado tão bom assim, foi um resultado misto, algumas linhas vieram abaixo da expectativa, e aqui no caso da Transmissão Paulista, os pontos de maior atenção no lado positivo, né, foram a geração de caixa e também a distribuição de dividendos. A empresa comunicou aí a distribuição de 531 milhões em dividendos, correspondendo a 80 centavos por ação.
Esses dividendos serão pagos em 21 de maio de 2021. É um dividendo bastante interessante. E em relação às ações da Transmissão Paulista, né, elas vêm recuando bastante aí nos últimos 30 dias, mas apesar disso a empresa segue aí como uma das melhores pagadoras de dividendos do setor e na visão de muitos investidores aí do mercado é um bom investimento aí para longo prazo. E falando agora de Sul América, que também divulgou aí seu resultado do quarto trimestre, e o seu resultado foi fraco na avaliação do mercado, com um trimestre marcado por efeitos não recorrentes, com destaque aí para o aumento da sinistralidade e menor resultado financeiro. O principal destaque positivo para o trimestre foi o crescimento de 6,6% em relação ao quarto trimestre de 2019 das receitas operacionais, atingindo 5,2 bilhões de reais, indicando que a companhia vem conseguindo crescer de maneira orgânica de forma consistente. Com o aumento significativo das despesas, o EBITDA ajustado da companhia, que desconsidera os efeitos não recorrentes, teve uma queda de 82,7% em relação ao mesmo trimestre de 2019. O lucro líquido da companhia veio 90,6% inferior ao quarto trimestre de 2019 e totalizou 42,7 milhões de reais, com um retorno sobre patrimônio líquido ROI recorrente de 11,9% nos últimos 12 meses. Bom, então tá aí, resultado da Sul América, né, que veio abaixo das expectativas aí do mercado, porém, mesmo aí com um quarto trimestre mais fraco, né, a empresa fechou 2020 com crescimento. E com isso, a empresa encerra 2020 mais fortalecida e possivelmente mais preparada aí para enfrentar 2021. E falando agora sobre dividendos, outras empresas aí que aprovaram o pagamento de bons dividendos e juros sobre capital próprio. Começando aqui pelo Banco do Brasil, o banco aprovou nesta sexta-feira, dia 26, o pagamento de juros sobre capital próprio no valor de 415 milhões relativos ao primeiro trimestre de 2021. O pagamento corresponde a 14 centavos por ação ordinária do Banco do Brasil e os juros sobre capital próprio serão pagos em 31 de março e terão como base a posição acionária do dia 11 do mesmo mês. E quem também vai pagar um bom dividendo é a Vale. A empresa anunciou a distribuição aos acionistas relativos ao balanço até 30 de setembro de 2020. A Vale irá pagar R$ 3,42 por ação em dividendos e o valor líquido de 71 centavos por ação em juros sobre capital próprio. O pagamento está agendado para o dia 15 de março e terão direito aqueles acionistas que tiverem as ações da Vale em carteira no final do pregão do dia 4 de março. E mais um anúncio aí de dividendos generosos. Quem também aprovou o pagamento foi a Petrobras, que vai pagar 10,3 bilhões em dividendos, equivalentes aí a 78 centavos por ação ordinária e preferencial em circulação com base no resultado anual de 2020. A data de corte será no dia 14 de abril de 2021. E só lembrando, pessoal, que eu vou deixar todos esses links na descrição com esses comunicados aí dessas empresas, com esses fatos relevantes. Checa lá para você ter acesso a mais informações que com certeza são do seu interesse, tá bom? Para finalizar, eu deixo com vocês aí a agenda de divulgação dos próximos balanços trimestrais. Tem muitas empresas bastante aguardadas, como por exemplo Santos Brasil, Magazine Luiza, Taesa, B3, Lojas Americanas, dentre outras. Obrigado a você que ficou comigo até o momento nesse vídeo, bons investimentos e até a próxima com mais um conteúdo para você. Até mais!